Durante o evento para comemorar o legado de La Casa de Papel, foi transmitido 15 minutinhos do volume 2 e só por esse trecho já dá para saber que o professor está insano. Nada pode parar ele a partir de agora e mais. Ouso dizer que esse trecho ainda deixou a sua possível morte ainda mais óbvia, mas aqui nesse vídeo nós vamos dissecar isso tudo. Fala galera, aqui é o Matheus Mendes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e mais um vídeo para a gente falar de La Casa de Papel. Deixa eu só te contextualizar. Ontem foi transmitido um evento para celebrar o legado de La Casa de Papel. Durante esse evento, anunciaram um spin-off da série focada nos assaltos do Berlim e anunciaram também uma versão coreana de La Casa de Papel. Sim, esse universo ainda vai render bastante. No final do evento, eles exibiram 15 minutos do volume 2, que revelou demais e que para mim deixou ainda mais certa a morte do professor. E aqui nesse vídeo nós vamos falar sobre tudo isso, mas se inscreve no canal logo se você não está inscrito. Se não está inscrito, tá vacilando, deixa seu like e me segue no Instagram também para acompanhar o conteúdo que eu levo para lá e para ajudar o Matheus a se tornar influencer. Então me segue lá no Instagram, por favor. Eu vou deixar aqui na descrição o link para vocês assistirem esses 15 minutos, tá? E a primeira coisa que veio na minha mente quando eu assisti é que isso... esse trecho não pode ser o começo do volume 2. Acho que esse trecho é sim do primeiro episódio, mas ele deve ser mais pro final, pra metade. Digo isso porque a Tóquio parece já ter morrido há algumas horas no mínimo. No final da parte 5, volume 1, a gente vê o bando ali tentando derreter a porta para entrar lá e salvar a Tóquio, só que não dá tempo, faltava muito. E aqui a gente vê que eles conseguem derreter a porta com sucesso, então já passou pelo menos algumas horas. Se você não se lembra muito bem da parte 5, volume 1, eu postei ontem aqui no canal um super resumo que eu indico vocês irem lá para chegar aqui no final desses últimos 5 episódios com tudo bem fresco na mente. Então é isso, se nesse trecho eles já conseguiram passar pela porta, isso significa que passou algum tempo. E uma outra coisa, eu já postei aqui no canal um vídeo analisando o teaser da Sierra fugindo do professor, fugindo do Marcélia e dando tiros no carro onde o Marcélia está. Essa cena tem que acontecer antes dessa cena que nós vemos da Sierra e do professor aqui, porque o professor já passa pelo carro onde a Sierra deixou o filho e eles apontam ali as armas uns para os outros. Ou seja, a Sierra já fugiu, já atirou no carro do Marcélia, o professor já foi atrás e aqui é o momento onde eles se encontram. E aí eu assisti e fiquei pensando como que isso tudo se encaixa. Esse não pode ser o trecho logo do começo do próximo episódio, porque tem cenas que precisam acontecer antes. Aí eu comecei a pensar, será que isso, é no episódio 2? Mas aí, ao mesmo tempo, eu acho que eles não revelariam pra gente um conteúdo tão à frente na série assim, então eu ainda acredito que seja no primeiro episódio, mas deve ser no primeiro episódio, pros últimos minutos, ou pela metade. Uma outra coisa que prova que houve ali certa passagem de tempo é a conversa do Helsinki com a Estocolmo. O Helsinki diz que se eles tivessem cortado a perna dele antes, ele já estaria recuperado. Então, peraí, a perna do Helsinki foi amputada? No final do volume 1, o Helsinki estava gritando de dor naquela mesa, estava perdendo muito sangue, e a Estocolmo, que deveria cuidar dele, injetar morfina nele, acabou injetando morfina em si mesmo e ficando doidona. Então, se aqui os dois já estão bem, se a Estocolmo já está sóbria, já está lúcida, significa que um tempo se passou. Uma outra alternativa, que eu acho que essa alternativa pode ser até melhor, mais convincente, é que nós estamos assistindo um flash forward. Então sim, esse é o começo do volume 2, mas está se passando no futuro, Flash forward são diferentes de flashbacks, porque no flashback a gente vê o passado. No flash forward a gente vê algo do futuro e depois a gente volta no tempo para entender tudo o que aconteceu para os personagens chegarem onde eles estão nesse momento. Estilo as narrativas de Elite, porque Elite a gente já vê logo no primeiro episódio ali uma morte, alguém que caiu, alguém que morreu, e depois nós voltamos no tempo para assistir tudo o que aconteceu até chegar ao fatídico momento da morte. Então parece até mais provável se tratar de um flash forward, sim. Talvez seja assim que comece o volume 2. Mas o que vocês acham disso tudo? Coloca aqui nos comentários, por favor. Uma coisa interessante é que só agora o Helsinki descobriu que a Tóquio morreu. E eu achei bem triste essa cena dele se despedindo dela na língua materna dele, Adeus, Tóquio. Estocolmo conta que 6 militares morreram com a Tóquio, ou seja, Tóquio foi fodona até na hora de morrer, porque ela levou quase todo o esquadrão de elite de exército com ela. Mas espera aí, será que levou mesmo? Tem um probleminha nisso aí. 8 militares entraram no banco. Se a Estocolmo está contando que 6 militares morreram, e depois na outra cena nós vemos o Sagasta e aquele outro amigo dele que tem uma risadinha estilo de Zacarias, então significa que aqueles dois foram os únicos sobreviventes do exército,
Só que não, vimos nos teasers anteriores que a mulher militar também está viva. Então, por que razão eles estão achando que 6 militares morreram? Eu acho que isso é o que o Sagasta quer que o bando pense. A mulher está viva, mas o Sagasta está falando para todo mundo que ela morreu. Sagasta deve ter combinado com o Tamayo de utilizar essa mulher militar como um cavalo de Troia para atacar o bando quando eles menos esperarem. Ela está viva, não faz sentido o Sagasta falar para o Palermo que ela morreu porque ela está viva. Então, se ele está ocultando, né, que ela está viva é porque ele tem algum objetivo com isso tudo. Na conversa do Tamayo com o Angel lá na tenda, né, que o Tamayo diz que quer mostrar para todo mundo que o pessoal do bando são assassinos e tudo mais, o Angel diz que aqueles 5 militares tinham família, ou seja, só 5 militares morreram. O bando acredita que foi 6, mas o bando está sendo passado para trás. Sagasta estava agindo muito pleno, ele estava muito calmo. Sagasta não se entregou não. Com certeza ele está com algum plano para tentar vingar a morte dos seus amigos, porque tirando o Gandia, todos os outros que morreram, né, nesse atentado da Tóquio eram pessoas muito próximas a ele. Tô sentindo que essa mulher militar vai acabar matando alguém, já tô nervoso com isso já. Mas mesmo tendo 3 militares sobrevivido, Tóquio fez um trabalho muito bom ao levar os outros 5 com ela, ó. Meus parabéns, Tóquio. Tamayo quer utilizar a morte dos militares como uma campanha contra o bando. Atualmente, a opinião pública está todo mundo do lado dos assaltantes. E Tamayo quer que as pessoas os enxerguem como monstros, para assim o próprio Tamayo poder agir como monstro também. Mas parece que isso não vai dar muito certo, né? Porque vimos também pelos teasers e pelo trailer que o professor vai ser levado até a porta do Banco da Espanha como se ele fosse um deus pela população vestida de Dali, ali do lado de fora. Então, a opinião pública deve continuar do lado do bando. E uma coisa que eu venho falando desde o dia 3 de setembro se confirmou. Tóquio continua sendo a narradora. Assim que acabou o primeiro volume, muitas teorias começaram a surgir. Muitos acharam que Denver seria o narrador, outros acharam que o professor seria o narrador. Eu cheguei a comentar dessas teorias aqui no canal, mas eu sempre fui claro que eu acreditava que Tóquio continuaria narrando a história, porque no final do volume 1, ela narra mesmo depois de morta. Então, se ela já estava narrando morta lá, por que não continuar aqui? A cena do rio, no local onde ela morreu, foi bem emocionante também, né? E pensar que isso tudo só aconteceu porque ela não conseguia ter uma vida pacata sozinha com o Rio, mas ao mesmo tempo ela não conseguia se desconectar totalmente dele. Os culpados por todas as mortes das partes 3, 4 e 5 é Rio e Tóquio, mas mesmo assim a gente fica triste por eles, né? Rio relembra ali a conversa que ele teve com a Tóquio no banheiro lá na parte 2, e aí ele ouve a voz da Tóquio do além, sei lá, né? A Casa de Papel tentando ali num campo meio esotérico da coisa. Já vimos a Nairobi lá numa espécie de além com Oslo e com Moscou, e agora estamos ouvindo a voz da Tóquio falar com os personagens depois de morta, sei lá, sei não. Espero pelo menos que isso seja uma coisa apenas pontual e que o Rio não fique, né, ouvindo a voz da Tóquio durante todo o volume 2. Já não basta Estocolmo ficar aí tendo visões do espírito do Arturo que nem sequer morreu. A diferença da situação da Estocolmo para essa situação é que aqui não foi só o Rio que ouviu. Reparem que quando o Rio ouve a voz da Tóquio, né, a gente vê a câmera de longe, parece que Lisboa também ouviu, porque ela, ao mesmo tempo que ele, fica olhando assim meio para cima, meio que procurando da onde que veio essa voz, quem falou aquilo, sei não. E vimos o professor ficar furioso. Depois da fuga da Sierra, ele já a perseguiu, como a gente analisou aqui nos teasers dos episódios anteriores, mas ele tá indo pra dentro com tudo agora. No teaser passado, nós vimos o professor carregar uma arma, e eu até comentei, caramba, agora o professor vai ficar doido mesmo, mas pelo que parece, a Sierra descarregou essa arma porque ele estava pronto para dar uns tiros nela e a arma não estava funcionando ali. O professor está mancando nessa cena porque ele levou um tiro no pé da Sierra lá no volume 1. De novo, se não lembra muito bem de detalhes, confere o meu resumão. Tudo que vem acontecendo com o professor está colocando ele no limite. Ele perdeu a Nairobi, ele perdeu a Tóquio, ele sentiu muito essas mortes e agora ele está totalmente fora de controle. Se ele precisar matar alguém, ele não vai titubear, ele vai matar. Ele não vai tentar ser o cara bonzinho mais, ele vai partir para dentro, ele vai partir para ação e isso vai acabar custando a sua vida. Sierra confronta, né, sobre o assalto ao Banco da Espanha e ele confessa para ela que aquilo era sim um capricho pessoal que ele tinha. Ele queria sim assaltar o Banco da Espanha, ele queria sim ter essa experiência, ele queria sim se sentir vitorioso como ele se sentiu quando conseguiu com sucesso assaltar a Casa da Moeda. Ele utilizou a tortura do Rio apenas como um empurrãozinho, porque no fundo, ele queria muito fazer isso. Se Sierra não tivesse sequestrado e torturado o Rio, esse assalto talvez demoraria anos e anos e anos para acontecer, mas o que o professor deu a entender aqui para ela é que uma hora esse assalto aconteceria. A Tóquio foi uma personagem odiada por muitos durante muito tempo e a parte 5 volume 1
veio para dar uma espécie de redenção a essa personagem. As pessoas começaram a gostar mais dela aqui antes dela morrer. Já o professor, ao contrário. O professor foi amado por quase todo mundo desde o começo, e eu tô vendo que essa última parte, esse final, vai diminuir um pouco a imagem dele, sabe? A imagem do professor tá muito nas alturas. Todo mundo adora o professor, e essa parte vai tentar diminuir isso, vai mostrar que ele não é esse cara tão bonzinho assim antes de matá-lo. Escrevam aí o que eu tô dizendo e voltem aqui para me cobrar na sexta-feira. E a última cena desse trecho foi a cena que eu menos gostei. Vocês que me acompanham, vocês já sabem bem que eu já tô de saco cheio da Estocolmo, desde a parte 5, volume 1, quando ela tava defendendo o Arturo, quando a Manilha se impôs contra ele. Depois, quando ela precisava tomar conta do Helsinki, ela foi se drogar e deixou o cara lá sentindo dor. Eu não tô engolindo mais essa personagem, mas espera aí. Ela e o Denver têm toda uma história, desde a parte 1, uma história que vem sendo construída. Eles formaram uma família, eles têm um filho juntos, e aí o Denver vai lá, do nada, e fica com a Manilha? Sendo que Denver tinha um super crush na Tóquio, e quando a Tóquio foi dar em cima dele, ele a afastou respeitosamente, dizendo que ele tinha uma mulher, dizendo que ele tinha uma família, mulher e filhos, e aí ele trai ela agora, assim? Não gostei disso, e eu não acho que o Denver vai terminar com a Manilha, tá? Eu acho que o Denver termina assim com a Estocolmo, mas eu acho que já tá fora da hora, não tem mais tempo de ficar fazendo esses dramazinhos bobos e um triângulo amoroso faltando 5 episódios para acabar a série não é algo que a gente precisava. Sexta-feira eu volto pra gente comentar tudo com detalhes, mas já aviso de agora que eu achei muito ruim, eu achei uma merda esse triângulo amoroso que eles colocaram. Eu esperava ver menos drama entre pessoas do bando e mais drama entre o povo do bando contra a polícia, né? Pra gente ver um desfecho disso tudo. É isso, eu vou ficando por aqui nesse vídeo, espero que vocês tenham gostado. O que você achou desse trecho? Coloca aqui nos comentários pra gente bater aquele papo. Se inscreve no canal, deixa o like e compartilha o vídeo com seus amigos. Clica nos vídeos que estão aparecendo aqui do lado pra assistir meus vídeos anteriores. Tchau e até o próximo.